Olá pessoal, mais um quadro do Domingo Futebolístico Originalíssimo. Estou aqui em Blumenau neste Dia das Mães, dia 12 de maio de 2024, e vou falar sobre o que tem ocorrido no futebol aí. Na sexta-feira o Goiás conseguiu mais uma vitória. O Goiás nunca esteve tão embalado assim nos últimos tempos. 4 vitórias consecutivas, contando a vitória de 1-0 para cima do Cuiabá. Então, e 3 vitórias consecutivas na Série B. Agora na quarta-feira o Goiás vai pegar o Paysandu lá em Belém do Pará. Jogo difícil, mas é possível pontuar, empatar ou ganhar. E sobre os outros resultados, o Flamengo ganhou ontem com uma certa facilidade do Corinthians. O Atlético Paranaense, na minha opinião, vai oferecer muita dificuldade para o Palmeiras hoje. E eu estou apostando no Furacão Paranaense como campeão brasileiro. Eu falei isso antes. Fui um dos poucos, se não for o único a falar isso. Então, utilizei um pouco ali do meu parapsiquismo, do que eu estava sentindo. E sobre até a terceira divisão, na verdade, a quarta divisão do Brasileirão, pude acompanhar o craque Porá ontem. O craque tinha tudo para ganhar, mas o zagueiro reserva que entrou no lugar do zagueiro titular machucado ali, não sei o que lá, goiano, foi sair jogando, perdeu a bola e o Porá marcou. Mas aí o lateral direito Potiguar fez um golaço de falta lá para salvar o craque. 1-1. Poderia ter ganhado, mas pontuou fora de casa. O importante é isso. Em todas as séries, o importante é ganhar dentro de casa e depois tentar pontuar fora de casa. Então o craque de Catalão é um favorito da região centro-oeste aqui para classificar, e dessa vez está melhor até com a Anápolis. A Anápolis também tem um bom time, mas o craque tem chance até de subir para a Série C, na minha opinião. Montou um bom elenco. O Paulo Massaro agora mais pé no chão, menos se achando Guardiola, digamos assim. Ele tem um problema parecido com o Jair Ventura, que é outro técnico que está na Berlinda aí. Se não, tudo indica que vai perder o emprego. Na minha opinião, o Adson Batista foi um erro, né, em mantê-lo. Ah, mas como assim? Ele pegou o Atlético na Pindaíba lá, quase caindo para a terceira, e manteve na segunda divisão e foi tricampeão goiano. Mas isso aí não quer dizer nada. Isso aí para a Série A não quer dizer nada. Então, o técnico que tem esse tipo, já se especializou, né, nesse tipo de pegar time que está arrebentado para dar uma ajeitadinha para manter só na Série B. Para mim, é um técnico medíocre, mediano. E ele se acha o Xabi Alonso, o Guardiola, então um processo ali de petulância gigante. Então isso aí acaba aparecendo cedo ou tarde. E se eu fosse o Adson Batista, o presidente do Atlético, contrataria o Thiago Carpini. Mas ele não deu conta de São Paulo. Não é que ele não deu conta de São Paulo, ele foi queimado pelos boleiros do São Paulo. Infelizmente, no Brasil tem essa cultura. Quando o técnico é novo, está surgindo agora, dificilmente ele conseguirá êxito em um time grande, porque tem os boleiros ali que só respeitam técnico estrangeiro novo de fora, ou então um técnico veterano brasileiro. Isso é a cabecinha curta, né, de alguns jogadores. Lá no São Paulo tem muito jogador cabeça curta, como diria o Miller. O Miller é um excelente comentarista, eu gosto dele. São os carinhas lá que são bem fracos tecnicamente, se acham os máximos, né? Se acham os deuses ali do futebol ali. Longe do que jogou Palhinha, jogou o próprio Miller, jogou o Euler, filho do vento. Outros, o próprio Raí, né? Jogou pra caramba, o Toninho Cerezo ali jogaram pra caramba e não são os se achões, entendeu? Hoje o negócio se inverteu. Eles jogam menos e se acham mais. É devido ao processo de aparecer nas redes sociais, esse negócio de jogador virar celebridade, que o Messi nunca fez isso, é o melhor jogador do mundo, mas enfim. Isso tem a ver com o ego e a personalidade das pessoas. Então isso acaba tumultuando um pouco o futebol, que acaba ficando chato, os jogadores se achando o máximo, só joga futebol, o resto tem imensas dificuldades e vida que segue. Só sabe jogar futebol acima da média, alguns aí, e ficam aí se achando na internet numa ilusão fodida. Mas de qualquer modo, vamos falar de futebol aqui. A minha capacidade de criticar às vezes é incisiva. E eu penso que o Atlético está vacilando, né? O Adson Batista, muita gente elogiou, mas eu vejo que ele toma decisões erradas, equivocadas. Aquela partida contra o Flamengo foi o divisor de águas, jogou bem, mas não venceu. Colocou culpa na arbitragem, chorou demais ali. Eu percebi que a síndrome do vira-lata, né,
acabou atingindo a equipe atleticana e ficou ali se lamentando, se auto-vitimizando e agora dificilmente escapará da segunda divisão. Na minha opinião, Cuiabá e Atlético Goianiense já estão virtualmente rebaixados para a Série B 2025, eles já estão classificados. Então, o processo agora é evitar mais perda. E pelo jeitão teimoso do Watson Batista, ele ainda vai manter, mesmo perdendo hoje para o Cruzeiro, ele vai querer manter o Jair Ventura. Isso é uma bobeira, na minha opinião. Já tinha que ter demitido, porque ele custou ganhar um campeonato goiano muito fraco tecnicamente, que até o Goiás não quis disputar, não contratou, trouxe quase ninguém. E o Atlético Goianiense ganhou ali de forma até fácil. O problema é que os times do Campeonato Goiano são muito fracos, né? Não tem dinheiro para investir e não pode servir de parâmetro o Campeonato Goiano. Então, foi um erro crasso o Atlético Goianiense ter acreditado, achado e pensado que é o melhor técnico, o Jair Ventura, para disputar uma Série A. Ele foi bem mesmo, de verdade, só no Botafogo, depois não deu conta do Corinthians, não deu conta devido ao ego, né? Ele se acha muito e tal, não deu conta do Santos. Então, o Thiago Carpini é mais pé no chão e conseguiu colocar o Juventude na Série A e, na minha opinião, daria conta do Atlético, mas dificilmente também o Adson dará o braço a torcer, ele vai ficar aí pendengando, depois demite o Jair Ventura e contrata um pior. Então, eu já não acredito muito nessa capacidade excelente de contratação mais do Adson, porque ele se perdeu também no questão do egão, né? As pessoas elogiam muito e muitas pessoas se perdem nesses elogios vãos. Elogios vãs, né? Elogios vazios, elogios que acabam deixando a pessoa cheia de si. Mas é isso. A próxima rodada da Série B parece que já vai começar terça-feira. O Vila conseguiu uma vitória heróica. Chegou a estar perdendo de 4-0 para o Cuiabá na Copa Verde. E é isso que eu queria encerrar. Muitos torcedores ficaram até incrédulos com essa classificação. Outros até quase infartaram. Então o Vila... Pior que meu irmão me perguntou lá de Goiás, que tem uns amigos lá que acabaram indagando. E aí, como que tá o jogo do Vila? Aí eu lembrei, caramba, o Vila tá jogando mesmo. Aí eu fui lá num aplicativo, 4-0, Vilinha sendo eliminado. Aí deixei quieto. Mas depois de um tempo eu pensei, vai que o Vila faz 2 gols. Não é que fez mesmo? Isso aí é parapsiquismo. Quando eu pensei, já estava acontecendo. Eu entrei no fluxo do que já estava acontecendo. Então eu entrei no fluxo ali e deu certo. O Vila conseguiu fazer 2 gols, levou para os pênaltis e conseguiu classificação nos pênaltis e está na final contra o Paysandu. É a terceira final, se não me falha a memória, parece que o Vila já vai para a terceira ou quarta final de Copa Verde e não ganhou nenhuma. Eu estou lembrado de 2, parece que contra o Paysandu, mesmo adversário, e o Vila acabou não ganhando. Então dessa vez, quem sabe, o Hélio dos Anjos, que não sei se talvez alguém que está me vendo não sabe, o Hélio dos Anjos era para ser técnico do Vila, e ele acabou vindo, e o Goiás foi lá e tomou esse técnico do Vila, e ele fez história no Goiás. Mas depois treinou o Vila também, mas o Hélio dos Anjos atualmente, recentemente, né, não atualmente, aí, uns tempos atrás, algumas semanas atrás, aí acabou falando que não queria saber mais de Goiás, então vai perder quarta-feira, e deverá perder para o Vila também na final da Copa Verde, porque tecnicamente, na minha opinião, o Vila Nova e propriamente o Goiás são mais times que é o Paysandu dele. Então, vida que segue, cada um faz o que pode. E ontem o Santos perdeu pro glorioso Amazonas. Como eu disse lá no chat lá do nosso amigo Wagner, lá do Mídia Esmeraldina, na live pós-jogo ali contra o Ituano, que o Goiás venceu por 2-0, gol de Baia. E o Dieguinho, que foi um golaço, né? A fera do jogo, o Dieguinho. E como eu disse também, que o Dieguinho como ala direita ia ser diferenciado, está sendo. Eu disse lá que o único time que tem capacidade de tirar o título do Goiás é o Sport, que goleou ontem o Brusque por 4-1 lá na Arena Pernambuco. E o próprio Santos não é lá essas coisas. Já perdeu pro Amazonas ontem. Então o Goiás vai subir, não só subir, como disputar o título com o Sport aí dessa Série B 2024, Brasileirão Série B 2024. É isso aí.